Thank you. Glória a Deus. Tome o seu assento, por gentileza. E, por favor, abra comigo a sua Bíblia. Glória a Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, o versículo de número 24. Estamos juntos? Diz assim a santa palavra de Deus. E, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Amém. Hoje, amados, na verdade, você sabe que quando tem o culto de Santa Ceia, ou mesmo os cultos normais, a gente passa a semana inteira pensando no culto e pensando em quem vai pregar, e se é você que vai pregar, o que é que você vai pregar, pedindo a Deus aquilo que Ele tem para nós. E eu me encontrei, amados, pensando na importância de nós comermos a ceia do Senhor. Quão importante é que comamos a ceia do Senhor. Tem muita gente que não dá a menor importância para isso. A pessoa, ela come a ceia quando ela quer, quando ela entende que deve, do jeito que ela quer e quando ela quer. E já há alguns até que modificaram toda a maneira de nós comermos a ceia do Senhor, toda a liturgia bíblica da ceia do Senhor. O apóstolo Paulo disse: que eu recebi do Senhor foi o que eu também vos ensinei. A passagem da Santa Ceia foi escrita antes dos Evangelhos. Paulo já tinha recebido do Senhor Jesus Cristo a instrução de como o Senhor havia feito a Santa Ceia. Ele estava dizendo: olha, Paulo, é assim, eu fiz com os discípulos assim, olha, os apóstolos, né? Os discípulos assim, não é? E há algumas pessoas que não mudaram só a liturgia, alguns já mudaram até os elementos da ceia. No lugar do vinho que nós tomamos, alguns já tomaram a liberdade. Hoje não tem vinho, você põe qualquer outra bebida aí, né? E faz de qualquer jeito, e that's it. E se falar em liturgia, então, irmãos, misericórdia. Misericórdia. Tem cada coisa, cada liturgia que as pessoas inventam por aí. E nós tivemos o desprazer de ver algumas, né? Uma delas em um determinado país que nós estávamos e se servia a ceia assim, de qualquer maneira. Às vezes eles colocam a mesa da ceia lá no fundo e vão tocando culto de qualquer jeito. Você não sabe quando começa, quando termina. É um negócio que não tem uma ordem, não tem uma liturgia. As pessoas estão conversando, batendo papo e tal. Quando você se dá conta, eles já começaram o culto. Mas eles estão simplesmente conversando ali, tá? E aí continua, então vamos cantar, canta isso aqui, canta aquilo. Tá. Quando foi que começou mesmo aqui? O que aconteceu que começou isso aqui? Porque estava todo mundo conversando e tal. Né? E assim por diante, irmãos. Essa pessoa que muda os elementos da ceia deve ser muito poderosa, né? Porque se julgar muito importante que para mudar o elemento da ceia, daquilo que o Senhor Jesus determinou que seria, né? A Bíblia diz que o Antigo Testamento ele é uma sombra daquilo que está revelado no Novo Testamento. Tudo que está no Antigo Testamento foi aclarado no Novo Testamento. Ele foi amplamente explicado no Novo Testamento. Todos os ritos,
Os rituais da antiga aliança, eles apontam para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Isso está explicado na palavra de Deus de maneira muito ampla. O próprio Senhor Jesus indica que a observação da ceia era também como as ofertas da antiga aliança, onde o próprio Senhor Jesus era a oferta. Mas, ao mesmo tempo, ele era o ofertante. Ele era a oferta e era quem estava dando a oferta. Ele disse, olha, ninguém toma a minha vida é oferta. Eu voluntariamente a dou. Glória a Deus, ele era o ofertante. Glória a Jesus. Uma oferta memorial. Uma oferta de sacrifício agradável. Um sacrifício que deveria ser comido pelos sacerdotes. Esses sacerdotes agora somos nós, da antiga aliança. Pedro escreveu dizendo que nós somos a geração eleita. O sacerdócio real. Você se lembra que Israel era um reino sacerdotal. Reis e depois sacerdotes. Escolheram ser reis mais do que sacerdotes. Por isso, a Bíblia diz que nós somos um sacerdócio real. O Senhor está dizendo, primeiro vocês têm que ser sacerdote, para que depois vocês possam reinar com Cristo. Primeiro tem que ser sacerdote. Portanto, sendo sacerdotes, irmãos, nós temos que comer a oferta. Temos que comer o oferecimento, como nós vamos observar. Quando nós abrimos a palavra de Deus no livro de Levíticos, no capítulo 10 de Levíticos, nós encontramos a passagem onde Nadab e Abiú morreram porque trouxeram fogo estranho diante do Senhor nosso Deus. Eles ofereceram incenso num outro horário, ofereceram entre o sacrifício da manhã e o da tarde. Ele tinha que ser oferecido pela manhã e tinha que ser oferecido à tarde, but not in between. Eles fizeram no meio entre um e outro. E a impressão que dá, irmãos, quando a palavra de Deus fala da correção que Moisés aplicou aos filhos de Arão que sobraram, a impressão que dá é que Nadab e Abiú estavam bêbados. No versículo 9 do capítulo 10, a Bíblia diz, vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. As coisas de Deus são santas e elas devem ser feitas exatamente como Ele orienta. Não é do jeito que a gente acha. Não é do jeito que a gente quer. A Bíblia diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim como deste pão, beba deste cálice. Esse examine-se aí está fazendo um controle de qualidade. É como o ISO 9000. As empresas, para que possam vender os seus produtos num mercado mais amplo e num mercado mais alto, elas aplicam para uma certificação desse chamado ISO 9000, que é uma certificação de controle de qualidade. Só que para você conseguir aquele certificado, você tem que passar em todos os requerimentos do ISO 9000. E hoje já tem 9000, 9000 não sei quanto, acho até 9015, sei lá. E são muitos requerimentos. E não é nada fácil de você conseguir isso. Imagine se de uma empresa é requerido que faça um controle de qualidade com qualidade. Imagine quando o Senhor diz assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim, coma deste pão e beba deste cálice. Deve ser um exame rigoroso que você e eu temos que fazer.
para participarmos da mesa do Senhor. Essas ofertas têm que ser comidas pelos sacerdotes. Elas tinham que ser comidas pelos sacerdotes e hoje têm que ser comidas pelos sacerdotes que somos nós. As orientações de Moisés aos filhos de Arão, Eleazar e Itamar, sobre como eles deveriam comer estas ofertas. O versículo 12 do capítulo 10 de Levíticos diz: E disse Moisés a Arão e a Eleazar e a Itamar, seus filhos que lhe ficaram: Tomai a oferta de manjares, restante das ofertas queimadas ao Senhor, e comei-a sem levedura junto ao altar, porquanto uma coisa santíssima é. Eles tinham que comer a oferta queimada. Eles tinham que comer a oferta de manjares. Aquilo que restava das ofertas queimadas era o que eles comiam. Não se queimava tudo completamente, não. Era oferta queimada porque era parte daquela oferta que era toda queimada, mas eles tinham que comer daquele bode da oferta queimada. Um bode era oferecido. A Bíblia fala em 10 e 14, eles tinham que comer a oferta queimada, a oferta de manjares, e tinham que comer a oferta movida. Levítico 10 e 14 diz: Também o peito da oferta do movimento, a espada da oferta alçada, comereis em lugar limpo, tu e teus filhos e tuas filhas contigo, porque foram dados por tua porção e por porção de teus filhos dos sacrifícios pacíficos dos filhos de Israel. Você come da oferta e comem também os seus filhos e come também a sua família, ou seja, toda a nossa família deve ser do Senhor Jesus. Toda a nossa família deve pertencer à família sacerdotal. Olha, às vezes isso não é muito fácil de entender, mas por favor me permita parafrasear e falar para você da família que nós hoje chamamos de família sacerdotal, que são as famílias pastorais. As pessoas não admitem jamais que os filhos de pastores tenham privilégios, porque eles são filhos de pastores igual aos filhos dos outros. E é verdade. Mas, quando chega na hora de pagar o preço pelo ministério, eles também pagam conosco. E é aí que muitas vezes as pessoas não consideram. E às vezes quando o filho do pastor vai comer da oferta queimada junto com o pai, alguém critica e fala só porque é filho do pastor. Mas está aqui na Bíblia. Como oferta, viu, pastor? Com a sua família. Desfrute da bênção do ministério com a sua família. Daquilo que é reservado para a sua vida com a sua família. A sua família vai aprender a amar ao Senhor. A sua família vai aprender a considerar a igreja. A sua família vai aprender a amar a igreja do Senhor Jesus Cristo, quando nós desfrutamos das bênçãos do ministério junto com a nossa família. Às vezes, alguns pastores parecem que só querem roer os ossos do sacrifício com a família. E não comem a carne do ministério com a família. Tomam as bênçãos ministeriais e as vitórias que têm. Pode ser da mais simples possível. Quando, como você é usado nas mãos de Deus, e Deus lhe usa para ministrar e para realizar, e isso passa como uma coisa comum. Mas no dia que acontece a adversidade, você vai para a mesa com a família e chora. E se lamuria. E se queixa. E faz com que a sua família comece a rejeitar a obra de Deus. Desfrute da mesa do Senhor com a sua família. Hoje todos nós somos um sacerdócio real. Diga amém, por favor. Você também é sacerdote. Desfrute da bênção de Deus com a sua família. Desfrute da bênção de Deus com a sua família. Fale da bênção de Deus para a sua família. Mesmo que haja um pródigo no meio.
Mesmo que haja alguém que esteja enjoado da mesa. Malaquias falou, olha, vocês dizem que a mesa do Senhor é enfadonha, todo culto é assim. Isso aí é sempre a mesma coisa, eu estou cansado disso. Eu já sei a liturgia da ceia inteira. O culto começa assim, tem os hinos assim, depois é assim. Eu estou cansado disso, eu já não aguento mais isso. Eu já não posso. Continue falando. Continue orando. Antes de comer, ore com a sua família. Alguém pode fazer cara feia e achar ruim, ore com a sua família. Continue fazendo a obra de Deus. Continue realizando e trazendo a sua família, em nome de Jesus. Ele pode até se rebelar e ir embora, mas um dia vai voltar. E no dia que voltar, o Pai vai estar de braços abertos esperando para reconciliá-lo em nome do Senhor Jesus Cristo. A oferta de manjares, a oferta queimada, a oferta movida, tu e teus filhos. A oferta, ela tem que ser movida quando ela é apresentada no altar. Quando ela era apresentada no altar, ela tinha que ser movida para frente, para trás, para a direita, para a esquerda e para a direita, ou para a esquerda e para a direita, para frente e para trás. Esse movimento estava dizendo que havia vida no ofertante. Que quem estava oferecendo aquela oferta tinha vida. Não era um sacrifício de morto, não era um sacrifício para mortos, não era um sacrifício sem vida, era um sacrifício consciente. A palavra de Deus diz, na carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 12, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Ele está dizendo, gente, pelo amor de Deus, eu estou pedindo para vocês, pelo amor de Deus, que apresenteis os vossos. Será que isso também é uma paráfrase? Será que isso aí é simplesmente uma comparação? Ou é literal? É literal. Apresentem os vossos corpos. Isso fala de santificação. Em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Vosso culto. Nós não somos fanáticos. Nosso culto é racional. Nós sabemos o que estamos fazendo, sabemos a quem estamos adorando, sabemos por que estamos adorando, nós sabemos por que estamos aqui, nós sabemos por que estamos tomando a ceia do Senhor. O nosso culto é racional, a nossa oferta é viva, a nossa oferta é consciente, a nossa oferta é uma oferta de coração que tem atitude de adorar a Deus, é uma ação consciente de adoração ao nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Significa uma entrega pessoal. Quando é para frente e para trás, significa que houve entrega a Deus e Deus devolveu a vida. Glória a Jesus. Eu me entrego ao Senhor, então você tem vida em nome de Jesus. No capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios, a palavra de Deus diz assim, no versículo 8, pelo que diz, subindo ao alto, essa é uma das passagens que nós pastores mais gostamos, é a passagem que fala dos dons de governo na casa de Deus, não é? Pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Nós nos ofertamos a Deus e Deus devolve a vida, primeiro dizendo que estamos vivos e esta vida oferecemos para Deus. Mas só Cristo é a nossa oferta alçada. Oferta movida e oferta alçada é aquela que é elevada a Deus. Paulo disse, aquele que subiu, que é a nossa oferta, aquele que se ofertou na cruz do Calvário por nós, sendo oferta e ofertante, foi o mesmo que do céu também desceu, sobe e desce, sobe e desce. Só Cristo é a nossa oferta alçada. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. O que eu estou lhe dizendo é que as ofertas devem ser comidas pelos sacerdotes de acordo com o que Deus determinou. O sacerdote passava 5 anos estudando. Ele tinha que decorar toda a lei, todo o cerimonial.
Ele não podia errar em coisa alguma, por menor que fosse, absolutamente. Não podia errar de jeito nenhum. Ele não podia fazer aquele ritual de maneira errada. Ele não podia oferecer aquela oferta de maneira errada. Tinha que comer oferta movida, tinha que comer oferta alçada, tinha que comer oferta movida, tinha que comer a oferta de manjares, ele tinha queimada, ele tinha que comer a oferta. Ele não podia errar em como fazer todo este ritual. Nós não podemos fazer de qualquer maneira do nosso jeito. Do jeito que a gente acha que tem que ser, ou do jeito que a gente quer que seja. Tem que ser segundo a palavra de Deus. Ele estava dizendo, então você come a oferta alçada, mais oferta movida, mais oferta queimada. O versículo 15 diz assim, a espada da oferta alçada e o peito da oferta do movimento trarão com as ofertas queimadas de gordura, aquela que dá cheiro, para mover por oferta de movimento. Glória a Deus. A ênfase aqui é para diferenciar da oferta alçada, a oferta de movimento, perante o Senhor, o que será por estatuto perpétuo para ti e para teus filhos contigo, como o Senhor tem ordenado. Como o Senhor tem ordenado. Do jeito dele. Não é do nosso jeito. O problema conosco é que cada dia mais a gente vai se afeiçoando às coisas do mundo e ao mundo. E então a gente começa a querer fazer as coisas do nosso jeito. E a gente diz, não faz mal. O problema ficou tão grave no Antigo Testamento que as pessoas já começavam a oferecer as coisas de qualquer jeito. E aquilo que era estatuto de Deus, e aquilo que era mandamento de Deus, e aquilo que era lei de Deus, a verdade de Deus revelada que não se pode mudar. O mandamento de Deus é uma orientação imbuída de autoridade. Aquele que está falando para fazer desse jeito, ele tem autoridade para falar. Ele sabe o que está falando. As pessoas começaram a mudar ao ponto de o Senhor falou assim, nunca ofereça o manchado, nunca ofereça o quebrado, nunca ofereça aquele que tem defeito e que está doente, ofereça o são. O limpo, aquele que é perfeito, esse ofereça para Deus. Em Malaquias, a palavra de Deus rejeita como que a revolta do profeta, ou o Senhor falando através do profeta e dizendo, agora vocês oferecem de qualquer jeito. Você oferece o manchado, você oferece o quebrado, você oferece aquele que está enfermo, e você diz, não faz mal. Não faz mal. E aquele que diz, a mesa do Senhor é enfadonha, coloca qualquer coisa aí, não tem problema nenhum. Isso não faz mal. Tanto faz eu tomar ceia no culto da ceia, como eu tomar ceia no outro dia que eu queira. Quando uma pessoa não pode vir ao culto da ceia, nós até fazemos provisão para que ela tome a ceia em outro dia aqui. Para aquele que realmente não pode. Mas para aquele que eventualmente despreza a mesa do Senhor, será que a outra ceia tem valor? Será que o outro tem valor? É do meu jeito ou do jeito que Deus quer? Aí o Senhor fala assim, oferece isso para o teu príncipe. Oferece para o teu governador. Seria mais ou menos como se você desse uma roupa rasgada para o governador do estado. Como se você desse uma roupa rasgada para o Bolsonaro. É capaz dele usar. Como se você desse uma roupa rasgada para o presidente Joe Biden. Não é? E vamos parar por aí, companheiros. É como se você desse uma roupa rasgada para um presidente da república e ele vai tomar a sua. A indignação de Deus era, você tem o bom e me oferece o vil? Você pode vir e não vem. Você pode estar e não está. Você pode comer e não come. Você pode participar e não participa. Você tem ideia do que é isso? Você tem ideia do que você está fazendo? A ordem de comer a oferta era a ordem de comer a oferta pelo pecado e tinha que comer. A ordem era comer a oferta. O que aconteceu? Nadab e Abiú ofereceram fogo estranho diante do Senhor. Já falei para você que parece que eles estavam bêbados, né?
A impressão é que eles estavam bêbados. Ambos foram fulminados por Deus e morreram imediatamente. O Moisés não era o sumo sacerdote, mas era o homem a quem Deus usou para liderar. Foi o homem que Deus levantou para liderar, e ele liderava, inclusive, o sumo sacerdote, Arão. E ele inspecionava, porque Moisés ele era pique. Ia lá no detalhe do detalhe. E ele inspecionava, e foi inspecionar a oferta no dia que morreram Nadab e Abiú. E quando ele foi inspecionar a oferta, ele viu que em cima do altar o bode, pastor Eduardo, estava totalmente queimado. Ele olhou e disse, o bode está inteiro e totalmente torrado aqui no fogo. O que significa isso? O sacerdote tinha que comer a oferta para que o povo fosse santificado. E eles não comeram a oferta. Arão não comeu a oferta com seus filhos. E Moisés ficou bravo e foi e reclamou com Eleazar e Itamar, especialmente com Itamar. E falou, por que vocês não comeram a oferta? Por que vocês não comeram a oferta para santificar o povo? Por que não comestes? Então, Arão, porque eu acho que Moisés não quis falar isso para o Arão, porque ele sabia que ele estava sofrendo a morte dos seus 2 filhos, naquele dia. E Arão disse, eis que hoje ofereceram a sua expiação pelo pecado e o seu holocausto perante o Senhor, e tais coisas me sucederam. Se hoje tivesse comido a oferta da expiação pelo pecado, seria isso porventura aceito aos olhos do Senhor? Arão disse em outras palavras, olha, a oferta foi oferecida. A oferta está aí, não houve falha em oferecer a oferta. Agora, será que se eu comesse essa oferta ia valer? Do jeito que o meu coração está? Do jeito que eu estou, será que valeria alguma coisa eu comer essa oferta? E a Bíblia diz que Moisés se deu por satisfeito. Moisés se indignou por causa daquilo, mas ele entendeu. Seria isso aceito? Às vezes, irmãos, as aflições da vida, elas querem nos afastar de Deus. Mas quando nós agimos da maneira adequada, no fundo, elas acabam nos aproximando mais de Deus, fazer chegar mais perto de Deus. Elas devem nos fazer querer realizar mais a sua obra e não nos distanciar de Deus. Eu sei que às vezes tem dores que são profundas, que são muito agudas e é muito difícil a gente lidar com elas. Existem momentos que nós não temos forças para isso e foi exatamente o que aconteceu com Arão, e Moisés entendeu que ele não tinha forças para fazer aquilo ali, não é? Em consequência dessa declaração que Arão fez, se criou uma lei entre os sacerdotes, que quando um sacerdote estava oferecendo sacrifício, se ele soubesse que tinha morrido alguém da sua família, ele parava de oferecer. Outra pessoa entrava e oferecia no lugar dele. Mas ele não podia sair do templo. Ele tinha que estar ali. Você está entendendo? Se alguma coisa grave acontecer, não saia do templo. Se você não tiver condição de fazer o seu serviço para Deus, não saia do templo. Peça para ser substituído temporariamente para aquele sacrifício, mas não deixe o seu lugar. Não saia da posição. Por que eu sei que eu estou profetizando essa noite? Não saia do seu lugar. Se o espírito do governador se levantar contra ti, não deixe o teu lugar. Fique na posição. Fique no seu lugar. Não saia. Permaneça. Tem hora que a gente ri, tem hora que a gente chora. Não é? Como é que isso funciona no nosso tempo?
Como é que isso funciona na nossa dispensação, na dispensação da graça? O versículo 17 diz assim: por que não comesse a expiação do pecado no lugar santo? Pois é coisa santíssima. E Deus a deu a vós para que levasseis a iniquidade da congregação, para fazer expiação por eles diante do Senhor. A importância do ato de comer a oferta pelo pecado era como um conjunto de regras com um significado tanto atual para eles naquele momento como um significado tipológico. Estava significando alguma coisa lá na frente que seria explicado no Novo Testamento. Qual era a importância de comer aquilo ali? Em primeiro lugar, sendo atual, era uma coisa santíssima. Era algo consagrado para Deus. Dizendo, você está se consagrando para Deus. Consagração. Por isso, geralmente, a gente jejua no dia da ceia. Se você não tem esse costume de jejuar no dia da ceia, adquira-o. Ele é excelente, faça isso. Se consagre para Deus no dia da ceia. No dia que você vai comer da oferta que foi oferecida pela sua alma, lá na cruz do Calvário, quando Jesus verteu o seu sangue por você e por mim. Aprenda a consagrar a sua vida, sempre, mas especialmente no dia da ceia, quando você vem comparecer diante do Senhor. É coisa santíssima, isso aqui é coisa santíssima. Essa mesa é coisa santíssima. Esse ato que nós estamos fazendo é coisa santíssima. Ele estava apontando para Jesus. Jesus nunca pecou. E nós estamos participando do corpo de Cristo. E não podemos participar de qualquer maneira. A Bíblia diz que aquele que come e bebe... Come e bebe para quê? Para a sua própria condenação. Aquele que não discerne o corpo do Senhor come para a sua própria condenação. Ela tinha que ser comida no lugar santo. Em primeiro lugar, ela era santíssima. Portanto, tinha que ser comida no lugar santo. Lugar separado para aquele ato. Lembra que Jesus procurou o quê para comer a ceia com seus discípulos, a última Páscoa? O lugar alto. O aposento alto, não é? O sentido tipológico disso é que comemos a ceia na igreja. Isso não quer dizer que, sob circunstâncias especiais, você não possa eventualmente comer na sua casa, comer no hospital, levar a ceia para alguém, até na prisão, consagrando em oração para isso, não é? Consagrando o lugar que você está. O aposento alto era nas casas, e a Páscoa começou nas casas, e se comia nas casas. Mas Jesus disse que onde estivessem 2 ou 3 reunidos no seu nome, isso significa Jesus está conosco em todo e qualquer lugar. Mas isso não significa que qualquer lugar é santo. Tem gente que fala, não, mas Jesus está comigo em todo lugar. Sim, mas não é qualquer lugar que é santo. Você já entrou em algum lugar que você sentiu que está carregado? I know, right? O negócio aqui está feio. Quando você entra, você já sente que o ambiente está pesado. Está pesado. E às vezes você sente que tem uma batalha espiritual. Alguém querendo dominar o ambiente. E alguém tem que resistir. Esse alguém é você, em nome de Jesus. Repreender em nome do Senhor Jesus Cristo. Tem que comer no lugar santo. Quer dizer, aqui na casa do Senhor. Tem gente que acostumou com a pandemia. Eu tive muita dificuldade na pandemia de assimilar as pessoas tomarem ceia em casa. Eu cresci na Assembleia de Deus. Eu tomei ceia na igreja a minha vida inteira. Então eu tinha dificuldade de servir a ceia para você pela internet. Aí eu falei para você, sabe o que você faz? Pega o seu carro e vem aqui no estacionamento da igreja que nós vamos dar ceia para você aqui, pessoalmente. Em nome de Jesus. A gente coloca a luva, passa álcool, põe perfume, tudo que você quiser. Mas vem aqui, tomar a ceia aqui, no lugar santo. Na presença de Deus. Deixa eu olhar no seu rosto. Olha para o meu rosto.
Nós estamos aqui em nome de Jesus. Nós estamos aqui representando o Senhor Jesus. Nós estamos aqui apresentando a autoridade de Deus, os nossos diáconos. O pastor Severino gostava de dizer, os nossos santos diáconos. Os nossos diáconos saíram pelo estacionamento servindo Santa Ceia. Entrava um grupo, saía, entrava outro grupo, saía, e nós estávamos ali servindo ceia para os nossos irmãos. Estávamos aqui ministrando palavra, estávamos aqui orando, cantando, mas o pão você recebia ali para comermos juntos, comíamos juntos o pão. Você recebia o cálice, tomávamos juntos o cálice, em nome do Senhor Jesus. Não era do seu jeito, não era do meu jeito. Agora algumas pessoas parece que embalaram na pandemia e resolveram que pode tomar ceia em casa sozinho, enquanto ele está assistindo a Santa Ceia aqui. Ele fica talvez em casa tomando a sua ceia sozinho. Não é do seu jeito. É muito importante nós comermos a ceia do Senhor e comermos no lugar santo, na hora certa, em nome de Jesus. Crente que faltava numa Santa Ceia antigamente, ele estava desviado, ou quase desviado, ele tinha que se justificar. E alguns, quando faltavam na ceia, na outra pediam perdão. Ou então iam no culto de ensino pedir perdão. Era ou não era? Porque a pessoa se sentia acusada. Sabe por quê, gente? Hoje, a gente acha isso engraçado. Mas para eles isso é uma questão de santidade. De temor a Deus. Obrigado, pastor. De considerar a pureza do sacrifício, a santidade do sacrifício e o sacrifício do Senhor Jesus. E parece que hoje vai perdendo. A Bíblia diz que quando eles comiam a ceia, levavam a iniquidade, comiam o sacrifício, levavam a iniquidade da congregação. O sentido para eles era levar a iniquidade para levar a iniquidade. Jesus disse, é por eles que eu me santifico. É para levar a iniquidade deles. O sentido tipológico, os sacerdotes, quando comiam a oferta no presente, representavam a Cristo. Era fato, era real, era presencial, mas ao mesmo tempo era tipológico. Era para levar a iniquidade do povo. É dizendo, olha, esse sacrifício foi daquele que levou a minha iniquidade. Sabe o que é iniquidade? É aquele pecado que você sabe que é pecado. É aquilo que você faz sabendo que está errado. Ou seja, no excuse. Não existe desculpa para isso. Porque você tem consciência que você está fazendo errado. E ainda assim você está fazendo errado. Mas o Senhor Jesus Cristo não tomou sobre si só os nossos pecados e as nossas ignorâncias. Ele também tomou as nossas iniquidades. E as nossas dores Ele levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele levou sobre si as nossas iniquidades. Fazia expiação pelo povo diante de Deus. Quando eles estavam comendo, eles estavam expiando para ser aceito diante de Deus. Quando eles comiam a oferta, eles faziam expiação pelo povo. O povo era aceito diante de Deus mais um ano na presença de Deus, até que viesse o próximo dia da expiação. Comer oferta significava fazer expiação pelo povo. Jesus disse, por eles eu me santifico, por eles eu estou expiando. Portanto, Cristo é a nossa oferta pelo pecado, que ao mesmo tempo Ele é oferta e ofertante. Agora se segura, por favor. Ele se ofereceu em sacrifício por nós. Na última Páscoa, Ele estava ensinando os seus discípulos o que deveriam fazer depois da sua morte e ressurreição. Agora vocês vão fazer assim. Eu estou ensinando para vocês. Eles deveriam estar juntos. Estar juntos. A nossa união, a nossa unidade. No mesmo sentido e no mesmo parecer. Que o inimigo não nos divida. Porque Jesus disse, um reino dividido não pode subsistir. Até o reino do diabo é unido. Alguém disse assim, ele expulsa demônio por Beelzebul. Jesus disse, vocês não conhecem o reino das trevas, né?
Ninguém expulsaria demônio por Beelzebu, porque ele não se dividiria, não se imporia a si próprio, porque um reino dividido não subsiste. E se Satanás subsiste com o seu reino, é porque ele é unido. Era o Senhor Jesus falando disso. Tem que comer num lugar santo, tem que celebrar a ceia. Ela é santíssima, a iniquidade foi tirada. E aqui pega. Às vezes as pessoas negligenciam muito esse momento. Mas o Senhor Jesus Cristo sofreu muito para que nós estivéssemos aqui hoje. Jesus sofreu muito para nos dar o direito de cear com Ele, de sentarmos à mesa com Ele. Ele sofreu muito para que você e eu pudéssemos comer o pão e tomar o cálice de uma oferta como uma oferta memorial. Jesus disse, fazer isto em memória de mim. Lembrar que Ele tomou todas as nossas iniquidades. E nós, como sacerdócio real, nós devemos comer a oferta que já levou todas as nossas iniquidades, que Ele fazia expiação pelo povo, nós somos santificados. Então, vamos aproveitar a grande lição que o Senhor Jesus nos ensina. Quando os crentes vêm, às vezes com um coração cheio de zelo, sem nenhum conhecimento, cheio de afeição carnal, mundana, vã, pensamentos seculares em vez de pensamentos de oferta na alma e do espírito e em verdade. Então o incenso é aceso por uma chama que não veio do céu. Vem com o coração carregado de mundanismo, carregado de carnalidade, e vem participar da ceia do Senhor como se estivesse alegre ou como se pudesse se sentir aliviado. Isso é fogo estranho. Esse alívio não é fogo verdadeiro e genuíno. Ele é fogo estranho. Ele é fogo de alguém que está bêbado com as coisas do mundo, que vive apaixonado pelo mundo e sentindo o peso da responsabilidade de conhecer a verdade. A chama que se acende não veio do céu, que o Espírito do nosso Deus jamais enviou aos seus corações. A adoração do sacrifício não pode ser automática. Nós não podemos estar aqui de maneira automática, trivial, de uma maneira ritual, mas ela tem que ser do fundo do coração. Ou nós fazemos isso do fundo do nosso coração. É gostoso estar juntos. É gostoso estar na casa do Pai. É gostoso sentir a alegria, a descontração de estar aqui e saber que aqui nós estamos na presença de Deus, que aqui ninguém está pecando, que todos nós estamos aqui glorificando e adorando o nome de Jesus. É gostoso sentir a liberdade de poder estar num lugar santo, sem a contaminação do mundo, sem a contaminação externa. Nós estamos na presença do Senhor. Isso é muito extraordinário. Mas nós não podemos ter o coração dividido entre a igreja e o mundo. Nós não podemos estar servindo a Deus e servindo ao mundo. Não podemos estar cumprindo o ritual da ceia e o coração apaixonado pelas coisas do mundo. A palavra de Deus diz: se nós amarmos o mundo, o Senhor não está conosco. Se nós amarmos o mundo, somos iguais ao mundo. E parece que hoje já não é muito mais agradável pastores falarem nestas coisas. E falar para as pessoas evitarem o pecado, evitarem o mundo, evitarem se parecer com o pecado de todas as formas. A começar do coração, a começar do seu comportamento, das suas palavras, da maneira como você se porta, como você anda, com onde você anda e com quem você fala, porque você foi separado para Deus. Jesus disse: eu por eles me santifico. Esse negócio de ser crente pode ser alegre, descontraído, e a gente ri junto, e glorifica a Deus junto, mas tem santidade. Santidade nos olhos, santidade na mente, santidade nos ouvidos, santidade na língua, santidade no falar, santidade no andar, santidade na nossa maneira de proceder, santidade em trabalhar, santidade em realizar, santidade em conquistar, santidade em oferecer, santidade em ofertar, santidade em fazer missão, santidade em pregar, santidade em jejuar, santidade, santidade, santidade.
Santidade na igreja, santidade em casa, santidade em casa, santidade em casa. Vou repetir, santidade em casa. Santidade na escola, santidade no trabalho, santidade na rua, santidade no shopping, santidade daquela que você não precisa desviar quando encontra com o pastor no shopping, santidade daquela que você não se constrangeria se o pastor chegasse na sua escola na hora do recreio, santidade daquela que você não se constrangeria se o pastor chegasse na sua casa, santidade daquela que você não se constrangeria se o Espírito de Deus simplesmente se revelasse a você no seu quarto, santidade daquela que ele pode olhar a sua conta no Instagram, a sua conta no WhatsApp, a sua conta no Facebook, as contas que você está olhando, o que você está vendo, onde você está entrando, santidade, 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 santidade. Tem que comer, e para comer tem que ser santo. Tem que comer, e para comer tem que se santificar. Por isso, a cada Santa Ceia nós desafiamos os irmãos à consciência da importância deste ato santo, e que se praticado com santidade, ele vai ser agradável a Deus. Qual é a sua consciência hoje? Você acha que Nadab e Abiú tinham consciência do que eles fizeram? I doubt. Duvido. Eu acho que eles estavam bêbados mesmo. E como bebão, nem sabia o que estava fazendo. E tem gente que acha que é crente, mas tomar aí o seu traguinho de vez em quando não faz tão mal. Eu conheci um primo da minha sogra que dizia que eu sou presbítero, mas não vou dizer que eu não tomo minha cervejinha, né? Ah, miserável. A Bíblia diz, não olha para o vinho quando ele está reluzindo no copo. Eu estava estudando a Bíblia esses dias, estava comentando, a Maybe e eu, e mostrando, olha aqui a palavra de Deus, o que diz. A pessoa não tem condição de entrar no lugar santo se ela está bêbada. Sabe o que aconteceu com Nadab e Abiú? Eu entendo. Versículo 9 do capítulo 10. Moisés disse, não pode beber vinho quando vai entrar na presença de Deus. Não pode beber vinho quando é que você está fora da presença de Deus. Agora eles bebem o vinho e vão lá oferecer o sacrifício. O que acontece? Oferece tudo errado na hora errada. Com fogo errado e são consumidos e morrem. Eu já ouvi de pessoas que beberam tanto que não tinham condição de subir no púlpito. Pessoas que começam brincando com essas coisas, daqui a pouco estão emaranhadas. E sabe o que acontece? São os pastores que são fanáticos, elas estão absolutamente certas. Oferece o coxo, oferece o sujo, oferece o quebrado, oferece o manchado. E é você, pastor, que é fanático. Porque não tem nada demais eu tomar meu vinhozinho, eu tomar minha cervejinha, eu tomar minha cachaçinha. Daqui a pouco a pessoa começa a olhar as coisas e vê diferente e perde a sobriedade. E quando perde a sobriedade, olha para o que não deve, e fala o que não deve, e age de maneira que não deve, e perde a dignidade. E quando a pessoa perde a dignidade, ela perde o respeito. Ela perde o respeito pelos outros e o respeito dos outros por ela. Você acha que é essa a igreja que Jesus vem buscar? Um monte de trapo remendado, costurado, à base da agulha do álcool, à base da agulha da desgraça, da pornografia, do pecado, da falta de santidade. No way, José. Para comer a oferta tem que estar santo. A oferta é santíssima. Tem que se santificar. Gente, nós estamos chegando já no finalzinho. O relógio de Deus está dando a hora já. É claro, você sabe que eu vi só um relance assim, não cheguei a ver o vídeo, só vi a propaganda do vídeo, que me parece que esses dias até o Donald Trump falou que Jesus está voltando.
Irmão, quando Donald Trump fala que Jesus está voltando, é quase a mesma coisa de Deus falar pela boca da jumenta. Não, perdão. Não. Ele sempre honrou a Deus, né? Pelo menos que a gente vê, ele sempre honrou a Deus. Mas escute, mas se até um homem que está no âmbito político, se até um homem como esse está falando que Jesus está voltando, imagine nós. Que a Bíblia diz que temos que conhecer os tempos, que temos que conhecer as estações. Nós sabemos que Jesus está voltando. Ninguém acha que vai entrar no céu brincando. Olha, escute o que eu vou lhe dizer, anote o que eu vou lhe dizer. Está no tempo de santificação, está no tempo de separação, está no tempo de ter vida no altar, está no tempo de arrependimento, porque Deus vai enviar um avivamento. Ele está procurando pessoas com quem ele possa contar, aqueles que ele quer que protagonizem o avivamento. A palavra de Deus diz: os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Ele não está procurando anel no dedo e diploma na parede. Ele não quer saber na rua que eu moro e o carro que eu dirijo. Ele não quer saber se eu sei teologia ou faço filosofia. Ele quer saber se a minha vida é santa, se eu sou fiel. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Pode ser uma pessoa que ninguém enxergue e ninguém veja, mas o Senhor está olhando, está querendo fiéis. Levantar os fiéis para uma obra extraordinária. Levantar os fiéis para uma obra gloriosa. Levantar os fiéis para uma obra que Ele vai realizar. Talvez como último avivamento que a terra possa conhecer. Os nossos filhos profetizarão. Os nossos velhos sonharão sonhos. É hora de avivamento, e até sobre os servos e sobre as servas eu vou derramar do meu espírito, mas para comer da minha mesa tem que ser santo. A gente brinca, a gente ri, a gente se diverte, tudo dentro dos parâmetros do Espírito Santo, sem ferir e sem pecar, e nós temos seriedade. Está na hora de crente voltar a ser aquela pessoa que o mundo respeita. Está na hora de crente viver na santidade do sacrifício que ele come. Está na hora de crente voltar a falar a verdade, andar direito e a fazer negócios da maneira correta e da maneira certa. Está na hora dos crentes terem integridade na sua vida moral, na sua vida espiritual, na sua vida relacional, e você ser santo onde você passar, e as pessoas terem temor de Deus quando estiverem diante de você. Você não precisa de um diploma de teologia para isso, você precisa ouvir essa mensagem e vivê-la. Está na hora de consertar. Está na hora de consertar. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E está na hora de consertar. Tomai e comei. Isto é o meu corpo, que é partido por vós. Baixe sua cabeça e feche seus olhos, por favor. Fale com Deus. Fale com Deus. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Pai, no nome de Jesus, temos pregado a Tua palavra, segundo o Teu Espírito colocou no nosso coração. Senhor, eu sei que o instrumento é fraco. E o Senhor sabe que eu não estou fazendo falsa santidade diante da Tua igreja. Eu estou falando é com o Senhor, não é com eles. Pai, no nome de Jesus Cristo eu te peço, em nome de Jesus, santifica a Tua igreja. Santifica o Teu povo, Senhor. Glorifica o Teu nome, Senhor, através das nossas vidas. Usa-nos nas Tuas mãos para alcançar o perdido e o necessitado até os confins da terra, meu Deus. Limpa-nos hoje, lava-nos hoje, purifica-nos hoje.
Derrama o temor do Senhor neste lugar, Senhor, para que o teu nome seja exaltado e glorificado, Senhor. No nome de Jesus nós te imploramos e no nome de Jesus nós te agradecemos, agora e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém.